Estamos encerrando o tema do mês, ringue virtual, lutando através do teclado. E com certeza você se identificou ou conheceu alguém, ou você conhece alguém que vive muito essa realidade de usar a internet, as redes sociais, como um campo de batalha, como um campo de luta, né? Luta de opiniões, de ideologias, onde o teclado, muitas vezes, é uma poderosa arma nesse ringue que acontece na perspectiva virtual. E nós estamos vivendo nos tempos de hoje, uma questão muito forte, né? Assim como todos os outros temas do mês, mas uma coisa que tem acontecido muito forte é o julgamento virtual. Nós temos muitas vezes um impulso e de uma forma muito inconsciente a gente julga as pessoas no mundo virtual. Mas a gente pode pensar assim: mas tudo que acontece no mundo virtual, na verdade, faz parte da personalidade da pessoa. E se você pensa isso, você está certo. Porque a afirmação dessa série é que a internet nada mais é do que um extrato do comportamento humano. O que nós somos, nós reproduzimos nos nossos relacionamentos, entre eles os relacionamentos virtuais. Aquela ideia que nós tínhamos até algum tempo atrás, de que a internet é uma ferramenta para termos um perfil que nós não somos, para passar uma vida perfeita, para passar uma vida diferente da realidade. Isso existe com algumas pessoas que se esforçam muito para ter um perfil fake, né, que é conhecido como fake. Mas o que nós vemos, na maioria das vezes hoje em dia, é o ser humano expondo a sua natureza. O ser humano expondo o que ele realmente é. Às vezes ele pode se esconder num perfil, às vezes ele pode se esconder em lindas fotos, mas nas suas palavras, no seu dia a dia, ele estará expondo o extrato do que ele é. Por isso, as relações começam a ter muito atrito, porque na internet a gente sempre se sente mais corajoso, não é mesmo? Na internet, nós somos mais ousados. Na internet, a gente é mais destemido do que numa fala face a face. Isso é uma constatação da vida em sociedade. É uma constatação da época que nós vivemos. Alguns sociólogos dizem que vivemos o que é chamado de pós-verdade. O que é a pós-verdade? É um terceiro estágio das nossas afirmações. A primeira, há uns 20, 30 anos atrás, era sobre a verdade científica. O que era a verdade? Tudo que poderia ser comprovado. A igreja viveu tempos muito difíceis, porque na subjetividade da fé, a sociedade questionava e muitas pessoas não tinham como explicar ou o que dizer, né? John Stott, aliás, lança um livro clássico, Crer Também é Pensar, porque a ciência fez com que a igreja se esforçasse para explicar a sua fé. Um tempo depois, veio a verdade relativizada. Você deve se lembrar. Onde tudo era relativo, não é mesmo? Nós afirmávamos uma verdade, até que alguém se levantasse e dissesse: bom, isso é relativo. Depende de muitos fatores. Então a verdade foi relativizada. Hoje, nós vivemos uma pós-verdade,
Ou seja, algo que aparente ser verdade é mais importante do que a própria verdade. A pós-verdade faz com que você tenha liberdade para ter a sua verdade e ninguém pode dizer que isso não é verdade. A pós-verdade faz com que você tenha os seus princípios, tenha as suas convicções, as suas afirmações, e ninguém pode dizer que é mentira. Essa é a pós-verdade. As evidências visuais, em função das redes sociais, são suficientes para que possamos julgar e condenar alguém, porque nas redes sociais, a pós-verdade faz com que a pessoa seja militante de sua verdade, independente da opinião alheia. Quando nós observamos as convicções de alguém, por mais absurdas que sejam, nós somos muito tentados a julgar. Isso não para apenas na questão das convicções, mas isso vai acabar entrando e influenciando todas as áreas, todas as situações corriqueiras do dia a dia, onde é muito mais fácil julgar do que conhecer a história, entender por que alguma coisa aconteceu. Você vai entender bastante isso se você pensar rapidamente no conteúdo, nas coisas que você viu na internet nos últimos dias. Eu nem vou falar de política, vou falar de uma situação muito clássica do julgamento virtual, da pós-verdade, que aconteceu essa semana aqui em Sorocaba. Com certeza você viu ou você ouviu dizer sobre uma pessoa que delatou, uma pessoa que filmou um possível maltrato de um cachorro. Um senhor que abandonou o cachorro na rua. E ela filma, falando, xingando o cara. Ela xinga, ela tira suas conclusões. O senhor não discute. E depois a filha desse senhor, ela se manifesta na internet dizendo que esse senhor alimentava esse cachorro todos os dias. E os vizinhos da região confirmaram isso. Não, esse cachorro é daqui, é da rua, faz tempo que ele está aqui. E esse senhor, né, desse carro, dessa cor, vem aqui todo dia, alimenta o cachorro. Esse é um exemplo clássico e muito perigoso do julgamento virtual. Porque uma coisa que acontecia há 20 anos atrás era o seguinte: era alguém chegar em casa e dizer assim: você não sabe o que eu vi, mãe. Você não sabe o que eu vi, amor. Você não sabe o que eu vi, filho. Um cara abandonando o cachorro. Outra coisa é a gente jogar isso na internet. E como isso viraliza. E as pessoas começam a reproduzir. E isso toma a cidade inteira em poucos segundos, minutos. Quando na verdade estamos julgando sem saber a verdadeira história. O que a Bíblia pode nos ensinar e nos influenciar numa situação como essa, num contexto desse? Como podemos ser pessoas melhores e buscarmos não cometer esse tipo de erro na nossa vida? O julgamento antecipado já é ruim e errado em qualquer circunstância, mas no ambiente virtual isso toma proporções drásticas, proporções gigantescas, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Nesse sentido, o texto que nos motiva a reflexão desta manhã, ele vai partir de um princípio. Aqueles que julgam e aqueles que são julgados. Estamos falando de pessoas. Pessoas que têm o costume de julgar. A Bíblia, ela trabalha muito essa questão de justiça e injustiça. E Jesus, ele dá uma palavra dura para os seus seguidores, mas muito profunda, que nos traz grandes lições. Nós vamos ler Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7,
a partir do verso 1. Jesus diz para os seus seguidores: não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Pausa. Não é nenhum candidato que está falando isso. Não é nenhum ser humano comum, pecador, igual eu e você, que está dizendo isso. Ok? É Jesus Cristo que está dizendo isso para seres humanos, pecadores, iguais a mim e a você. Verso 3. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, diz Jesus, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles a pisarão. A palavra que Jesus usa nesse texto, a forma de proibição, a exortação que Jesus está usando nesse texto, é uma palavra grega, krima, que significa não somente julgamento, mas também um julgamento condenatório, um julgamento com condenação e reprovação. Traduzida para o português, vem a expressão não julgueis. Essa expressão deixa claro que o hábito de fazer crítica que fere, a crítica ferina e dura, o hábito de falar mal, o julgamento moral, avaliar a outra pessoa, é o que Jesus está condenando. Ele não está condenando, entendam, não podemos ter esse hábito ruim de levar tudo para o extremo. Jesus não está condenando a faculdade crítica. Jesus não está condenando o discernimento de você criticar. Jesus não está condenando você amar alguém e fazer uma crítica construtiva, fazer uma exortação construtiva, dar uma bronca no seu filho. Não. Jesus está condenando o julgamento que fere, o julgamento que condena sem conhecer o contexto da pessoa. É isso que Jesus está condenando. Aquela crítica ferina deprime aqueles contra os quais é dirigida. A crítica destrutiva que julga sem saber o contexto, sem saber a natureza, sem saber o porquê a pessoa está fazendo aquilo. Esse tipo de julgamento enfraquece ao invés de fortalecer a fibra moral. O contexto desse texto mostra uma realidade que nós temos uma dificuldade de entender. A gente julga, a gente condena, achando que estamos sendo uma solução para a sociedade. Achando que nós estamos sendo pioneiros naquela situação. Achando que, poxa, ninguém nunca tinha visto isso, eu vi e eu julguei. Nós achamos, com os nossos julgamentos virtuais e pessoais, que nós estamos fortalecendo a fibra moral da nossa sociedade. Mas, na verdade, nós estamos enfraquecendo, estamos destruindo, estamos segregando. Na verdade, estamos cometendo um pecado, porque o pecado é o que separa. Quando a filosofia diz que a lei surge porque na sociedade não existe mais amor, nós continuamos infringindo não só o amor, mas a lei com os nossos pecados. E nós achamos que estamos sendo justos, mas na verdade não estamos. É isso que Jesus está condenando. E ele não está condenando isso, como muitas pessoas acreditam, com os fariseus. Porque a gente acha que sempre que Jesus grita hipócrita, sempre que Jesus diz
grita alguma bronca, alguma exortação, a gente já acha que é para os fariseus, né? Para os religiosos. Não. Esse texto, Jesus está dizendo para os seus seguidores. Compreenda. Em pouquíssimo tempo, a missão de Jesus durou 3 anos na terra. Em pouquíssimo tempo que as pessoas seguiam Jesus, elas tinham vivido uma experiência maravilhosa com Jesus, uma experiência de transformação, estavam vivendo, ouvindo as palavras de Deus, com a perspectiva do reino de Deus, mas já estavam condenando uns aos outros. Os seguidores de Jesus já olhavam para pessoas na sociedade e os julgavam. E Jesus olha para os caras que acabaram de aceitá-lo como Senhor e Salvador, para os caras que recentemente haviam vivido uma transformação e o desafio da transformação em Jesus, eles estão se chamando de hipócritas. Porque eles não estão vivendo o que Jesus prega. Eles não estão vivendo o que Jesus ensina. João, que estava com eles, ele diz, no capítulo 7, verso 24, parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça. Aliás, esse é um problema frequente do povo de Deus. Já no Antigo Testamento, Deus precisa usar o profeta Samuel para dizer que Deus não olha as aparências, Ele olha para o coração. É muito difícil quando as pessoas, elas vivem o discernimento de Deus, elas experimentam o discernimento, a luz que João diz, a luz que resplandece nas trevas, e muitas vezes o ser humano não consegue lidar com o discernimento da justiça, com o discernimento do amor. E esse discernimento que era para agregar, para edificar, para instaurar o reino de Deus, é usado para julgar, para se sobrepor, para dizer, numa época de pós-verdade, eu estou certo, você está errado. Um outro aspecto importante do texto é que Jesus diz isso não só para os seus seguidores, mas para os seus discípulos que o acompanhavam no ministério. Não só aqueles seguidores que olhavam de longe, mas os seus discípulos estavam cometendo esse erro. Dentro disso, desse contexto, dessa realidade, entendendo para quem Jesus fala, quais considerações poderíamos tirar? Olhando para o texto, olhando para a época e considerando as nossas atitudes hoje. Eu quero compartilhar com vocês, quero refletir com vocês algumas considerações. A primeira é que o texto nos faz considerar o fato que, ao julgarmos, nós nos tornamos vulneráveis à mesma medida de julgamento, à mesma medida de condenação. Quando eu me coloco num lugar de julgamento, quando eu julgo alguém, eu estou me expondo para o mesmo julgamento. Quando eu pego uma pedra e jogo na vitrine de alguém, eu estou convidando a esse alguém também jogar uma pedra na minha vitrine. Verso 1 e 2 que nós lemos diz assim: não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem. Jesus, ao dizer que seremos julgados por Deus na mesma medida, estabelece o risco e gravidade de fazermos isso sem pensar. Jesus está estabelecendo a gravidade que essa atitude tem quando nós fazemos por costume. Todo mundo faz, eu também faço. Eu julgo e nem entendo, nem percebo a gravidade disso. Jesus está dando um choque de realidade neles. Vocês vivem com Deus, vocês falam em nome de Jesus,
mas julgam as pessoas como nem Jesus julgou. Isso nos inclui na mesma condição das pessoas que nós estamos julgando. Você acha aquela pessoa um lixo? Quando eu recebi o vídeo do suposto abandono do cachorro, vinha isso na legenda, um lixo. Você está se colocando na mesma posição para que alguém pense a mesma coisa de você pelos seus delitos, pelos seus erros, pelos nossos erros. Isso vai desenvolvendo na sociedade uma enfermidade urbana gigantesca, que as pessoas não conseguem controlar, criando aquele elemento de individualismo, de egoísmo e vários outros ismos que vão denotando uma sociedade doente, onde é cada um por si, e não só isso, é cada um por si, mas eu estou cuidando do meu e olhando para você, um olho no gato, outro olho no peixe, para a primeira escorregada que você der, eu tripudiar. Isso é uma sociedade doente. A observação de Jesus deveria nos constranger, ao invés de fortalecer as nossas opiniões e nosso orgulho. As palavras de Jesus deveriam nos constranger e fazer com que a gente parasse, simplesmente parasse, de fazer o que a gente faz. Ao julgar os outros, estabelecemos o mesmo processo ao nosso próprio respeito. Julgar os outros é uma grande tentação do ser humano, por um único motivo. Julgar é atribuição de Deus. Julgar cabe a Deus. É prerrogativa de Deus. Julgar os outros é usurpar uma função divina. Por isso que é uma sedução tão grande para o ser humano julgar. Nós costumamos falar sobre Deus, mas, na verdade, muitas vezes, nós temos atitudes que mostram o quanto nós queremos ser Deus da nossa vida. Aliás, tem uma frase que nós usamos aqui há alguns domingos, não está na projeção, do Tim Keller, que ele diz que se o seu Deus nunca te reprovou, provavelmente você está adorando uma imagem sua. O mesmo Tim Keller diz que crer no dia do julgamento, aquele último dia, no final dos tempos, sabe? Crer no dia do julgamento nos impede de sermos passivos ou violentos demais em nossa busca de verdade e justiça. O que nos freia é o medo e não a graça. E Jesus está nos convidando no texto a ter um exercício de graça e misericórdia. E essa faz parte das próximas duas considerações. A segunda consideração é a habilidade humana de não reconhecer os seus próprios erros. Verso 3, 4 e 5 que lemos diz: por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar o cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita. A hipocrisia reside no fato de sermos sensíveis aos erros dos outros e indiferente aos nossos erros. A nossa lente
na verdade uma lupa, aquela de investigador. A nossa lupa é radical ao próximo, ao outro, e muito permissiva e embaçada a nós. Achamos o mínimo de erro dos outros sem considerar as nossas grandes falhas e defeitos. Qual é o resultado disso? Ferimos, criamos contendas, somos injustos com a nossa prática de autojustiça. Nos achamos aptos para julgar as pessoas com o mérito de poder analisar o outro e, no ambiente virtual, mostrar para todo o universo que nós conseguimos mostrar o quanto aquela pessoa é falha. Como o vídeo do suposto abandono do cãozinho. Por isso, a analogia da trave e do cisco que Jesus utiliza considera esse erro da justiça própria. Quando erramos, temos justificativas, mas quando os outros erram, somos impiedosos. Não somos? A nossa reflexão está muito errada? Não, né? Nós somos impiedosos. Toda a paciência e misericórdia que nós pleiteamos para que as pessoas tenham por nossas falhas, não são consideradas quando os outros erram conosco. Isso se amplifica nas relações mais íntimas que nós temos, porque é na intensidade da relação que a impaciência, né, fica um pouco mais nítida. Quando erramos, queremos que as pessoas ouçam. Quando as pessoas erram, nós não queremos ouvir. Somos tão seduzidos a fazer o papel de Deus que ouvir não está no plano. Mas espera aí, Deus nos ouve, Deus nos ama, Deus considera. Então não é o papel de Deus que nós queremos. Nós queremos ser o Deus com as nossas regras e não com as regras de Deus. Pegamos coisas do passado das pessoas, manipulamos as situações, jamais consideraríamos a possibilidade de ouvir ou do arrependimento, mudança, transformação, maturidade. O nosso julgamento é muito imaturo, na verdade. Tim Keller também diz que nós estabelecemos padrões que usamos para julgar e não percebemos que nós iremos falhar nos nossos próprios critérios. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos andar na contramão das redes sociais que vivem disso. Nós precisamos andar na contramão das pessoas, dos nossos parentes, dos nossos amigos que costumam fazer isso. Nós precisamos aprender com Jesus. Precisamos nos olhar no espelho e ver a trave de madeira que tem no nosso olho, antes de olhar para o próximo. Por que nós precisamos fazer isso? Porque esse é o movimento natural do Evangelho. Se somos cristãos, se compreendemos o cristianismo como um valor para nortear a nossa vida, se encontramos em Jesus Cristo a inspiração, o exemplo para sermos e realizarmos, então nós precisamos primeiro olhar para nós mesmos. Essa é a terceira consideração de hoje. Nós precisamos
olhar para nós mesmos. Jesus nos convida a olhar para nós primeiro. O Evangelho propõe um movimento em que nós olhamos primeiro para nós. Como aquela antiga canção, você que cresceu na igreja, a começar em mim, quebra corações, até que sejamos todos um. Quando olhamos para nós primeiro, nós estamos seguindo o caminho certo. Nós estamos fazendo a coisa acontecer de forma correta. Nós estamos unindo, ao invés de segregar. Nossas consciências não são tão libertas de peso que nos dê a permissividade para julgar os outros. Não somos tão livres de consciência assim. Não somos tão perfeitos. Aliás, essa é uma coisa muito engraçada que vai acontecendo na nossa vida, na nossa maturidade, né? Quando somos solteiros, a gente está em algum lugar público e a gente vê um casal brigando. A gente olha e fala assim: eu nunca vou fazer isso, né? Até que você casa, até que você tem um namoro, até que você tem um companheiro, uma companheira de vida, e as coisas acontecem e você, né, tem uma expressão clássica: queima a língua, né? Ok, mas você ainda não aprendeu, nós não aprendemos. Queimamos a língua, mas não aprendemos. Ela logo sara e a gente esquece. Estamos casados, temos filhos. A gente olha para o filho do outro, né, fazendo escândalo no mercado. E o que a gente diz? O filho nunca vai fazer isso. Eu nunca vou permitir. Vai. Vai falando. Vai falando. Vai fazendo isso em todas as áreas da sua vida. Está vendo como o julgamento está dentro de nós, de uma maneira macro, como na internet, ou de uma maneira pequena, falando com apenas nosso parceiro, ou com alguém próximo, a gente julga. E ai de alguém, quando o seu filho aprontar na escola, ou fizer show no mercado, ou quando você estiver discutindo com o seu companheiro, com a sua companheira, ai de quem falar alguma coisa, né? Como você falou antes. Ai de alguém. Por isso o Evangelho, por isso Deus, na sua perfeição, compreendendo o ser humano, nos compreendendo como somos, e essa é a beleza da vida com Cristo, essa é a beleza do Evangelho, porque ao mesmo tempo que ele mostra a perfeição e a soberania do Deus, ele também mostra a imperfeição, a natureza e o quão ele conhece o ser humano. Mesmo nessa perspectiva, ele estabelece uma comunhão perfeita de ensino, conscientização e transformação. Jesus olha para nós, ele se compadece de nós e ele realiza a fim de nos transformar, a fim de realizar um milagre. Você busca milagres na sua vida? Procure o principal, uma pessoa que foi realmente transformada e deixou de fazer as coisas que fazia antes. Deixou de julgar como julgava antes. Por isso o Evangelho nos convida a olhar primeiro para nós. É o que Jesus diz: tire primeiro a trave que está no seu olho, para que então você possa ver bem o cisco que está no olho do seu próximo, do outro, do seu irmão. Nossas convicções não podem sobrepor a vida do outro. O autoexame tem que vir primeiro do que qualquer outra atitude.
Quando eu reconheço o meu erro, isso é muito importante. Quando eu olho para mim e reconheço o meu erro, eu me identifico com o erro do outro. Quando eu olho para mim e recordo que sem Jesus eu não sou nada, eu não valho nada. Quando eu lembro da minha natureza, dos pecados que eu já cometi, dos erros, do quanto eu já feri pessoas na minha vida, eu consigo olhar para o outro e vê-lo como humano, como eu. Quanto mais vulnerável e pecador eu me reconhecer, mais empatia e solidariedade eu terei com o outro, com as falhas do outro, com as fraquezas do outro. E isso é evangelho. Se não fosse isso, Jesus não teria dito para a gente ir e falar as coisas que ele ensinou e fazer as coisas que ele fez, fazendo discípulos como ele fez, e criar uma cultura orgânica do movimento dele. Se evangelho é o movimento de Deus em direção ao ser humano, e Jesus pediu para que o ser humano continuasse esse movimento, então somos muito hipócritas, somos muito errados quando julgamos os outros. Somos muito errados quando condenamos os outros sem saber a história deles. Porque quando nós erramos, nós queremos que as pessoas saibam por que cometemos aquele erro. Isso não é do Evangelho. Isso é daquela palavra que estudamos domingo passado. Palavra do latim, que significa rompimento. Diabolos. Falamos que somos de Cristo, mas as nossas atitudes são diabolos. Brennan Manning, te convido a ler os livros do Brennan Manning, porque você se reconhece nele, de tão pecador, de tantos erros que ele cometeu. Ele diz assim, em um desses livros: sou pecador, salvo pela graça. Essa é a grande história, a mais importante. Brennan Manning nos convida a olhar para as pessoas considerando a nossa história. Qual é a nossa história? Somos pecadores e fomos salvos pela graça. Somos pecadores, andávamos na escuridão do pecado, cometendo muitos pecados, grandes erros, machucando pessoas, mas Jesus nos deu um discernimento, nos trouxe a luz. Essa é a grande história. Nós precisamos olhar para as pessoas a partir da ótica da nossa história, e não do que a gente acha que é correto, que é moral, que é ético. Esse é um grande desafio do Evangelho. Por isso, Jesus deixa muito claro que ele já estava dizendo para seguidores, pessoas que se diziam transformadas por ele. Esse é um grande desafio diário, que a gente precisa lembrar sempre. Quero concluir, não só a mensagem de hoje, mas o tema do mês. Ringue virtual. Se pensarmos que muitas pessoas usam a internet, principalmente os seus teclados, como arma ou escudo, a gente pode concordar com Tim Keller quando diz o seguinte: não, Jesus não veio empunhando uma espada. Não, Jesus não veio empunhando uma espada. Ele veio com pregos nas mãos. Não veio trazer o julgamento, veio sofrer o julgamento. Sabe por que é tão difícil a gente refletir numa palavra dessa? Porque a gente não quer aceitar os pregos nas mãos. A gente não quer sangrar por aqueles que erram
com a gente. Um passo antes. Não vamos ser tão extremistas. A gente não quer sentar na mesma mesa de pessoas que vão nos vender, nos trair e nos abandonar. E dizer que não nos conhece. A gente não quer sentar na mesma mesa dessas pessoas. A gente não quer servir essas pessoas. A gente não quer lavar os pés dessas pessoas. Mas Jesus e o Evangelho nos desafia a fazer exatamente isso. Amar até o fim, servir, sentar junto, lavar os pés e sofrer pelas pessoas. Jesus nos convida a não empunhar espadas, mas para sofrer por aqueles que erram tanto quanto você, por aqueles que vão te machucar como você também vai machucar, por aqueles que vão dar mancada, assim como você dá mancada todo dia. Nós damos mancadas todo dia. E nós precisamos compreender o movimento do Evangelho, o que Jesus pediu para que a gente continuasse, o que Jesus começou conosco. É delicioso saber que somos perdoados, não é? É delicioso saber. Delicioso. É incrível saber que a minha montanha de pecados é perdoada por um Jesus que suportou a cruz por um cara tão miserável quanto eu. Mas é muito difícil eu olhar para as pessoas e dizer: eu vou perdoar todas as mancadas que as pessoas dão comigo, todos os erros, todas as frustrações e decepções. É muito difícil eu olhar para as pessoas e não querer julgá-las ao meu tempo, na minha urgência, com as minhas prioridades. Ao invés de olhar e dizer: Deus tem tempo para tudo, é o Espírito Santo que convence, é Jesus Cristo que transforma. Eu preciso refletir Jesus para que essa pessoa seja inspirada e convidada a se transformar. É muito difícil. Eu prefiro julgar. Eu prefiro julgar, enfraquecer. Eu prefiro enfraquecer a fibra moral dessa pessoa. Eu prefiro. Mas isso reflete a minha natureza e não a natureza de Jesus. Isso reflete a minha história, não a história do Evangelho. E se somos cristãos, precisamos refletir sobre o que nós queremos levar para as pessoas. Se é a minha natureza ou a natureza de Cristo. A cruz é o lugar onde o juiz recebe o julgamento. A cruz é o lugar onde eu nego a mim mesmo em favor do outro. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é transformadora. Ela nos desafia a olhar para nós. Ela nos desafia a tentar mudar. A gente olha para a sociedade está doente, a sociedade está dividida, segregada. As pessoas são violentas, através de suas falas, através dos seus punhos, através dos seus teclados e redes sociais. E o Senhor nos convida a caminhar no sentido oposto de tudo isso. Mas nós somos tentados, ó Deus, somos tentados a seguir a cultura da sociedade. Nós somos tentados, ó Deus, a fazer o que todo mundo faz. Nós somos tentados a ser Deus no seu lugar.
Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque somos sujos, somos pecadores. Carregamos uma trave nos nossos olhos, mesmo dizendo que não. Não fazemos o que o Senhor faz, mas afirmamos que somos cristãos. Julgamos, condenamos, tiramos as nossas conclusões, discriminamos, fazemos coisas que o Senhor não fez, e muitas vezes fazemos no Teu nome. Nos perdoa, Senhor. Nos dê discernimento suficiente para que a nossa faculdade crítica ame e construa, e para que o nosso poder de julgamento seja morto, assim como muita coisa tem que morrer em nós. Oramos no Teu nome, Senhor.